Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar novamente com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e darei seguimento com a nossa disciplina Prática Pedagógica com o uso da televisão e audiovisual, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência em Educação e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas, IFN-MG. Hoje daremos sequência com a nossa discussão considerando as mídias escolares, com enfoque no uso do vídeo. Se, no passado, a gente utilizava o videocassete, esse foi avançando para o uso do DVD e hoje a gente faz uma ponte entre o uso do Blu-ray e do stream, valendo-se, por exemplo, do YouTube ou outros sites para compartilhamento de vídeos. Nessa aula, nós discutiremos estratégias de uso de vídeo e a sua produção como parte do processo pedagógico. Então passemos à aula, mas antes solicito que vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês possam anotar e depois postarem no nosso fórum Tirar Dúvidas. Ok? Então vamos lá. Nós estamos aqui então na pós-graduação Lato Sensu de oferta própria, Educação e Tecnologia, uma pós em multi-habilitação oferecida pelo SEAG, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que iniciou em 2018. Essa pós é coordenada pelo professor Dr. Otávio Cardoso Filho e a disciplina é a Prática Pedagógica com o uso de televisão e audiovisual. E eu sou o professor Dr. Leonardo Augusto Couto Finelli. Essa pós ela entra na área de conhecimento da educação, na modalidade Educação à Distância, com duração de 15 meses. Então, entrando na discussão sobre as mídias escolares, em especial eu dou um enfoque para o vídeo, eu reforço para todos que a gente tem muito mais informações utilizando outras mídias no nosso caderno didático. Então lá a gente pode pensar, por exemplo, no uso da fotografia, no uso do quadrinho, no uso do rádio, etc. Mas, sendo bem objetivo no foco da nossa disciplina, é importante a gente entender que a sala de aula é o espaço para onde convergem os diferentes aspectos que permeiam o cotidiano. Então, nesse espaço, alunos e professores carregam as experiências que vivenciam em sociedade. Nesse sentido, tanto o uso do vídeo, cinema, televisão estão presentes no universo escolar e que se fizeram e se fazem presentes na vida do professor e do aluno muito antes de que esse professor venha incorporar essas linguagens ao seu fazer profissional. Cenas de filmes, matérias jornalísticas, capítulos de novelas, todos se transformam em temas de aulas. A gente usa essas imagens como exemplos para trabalhar em sala de aula. A chave, então, da leitura dos textos visuais, aprendida por cada um nas práticas diárias do consumo de mídias, é inerente à forma de organizar o pensamento, de abstrair e de aprender. Ou seja, ao ingressar na escola, mesmo muito antes da criança aprender a escrever o próprio nome, ela já é uma espectadora da TV, do cinema, de DVDs domésticos, etc. Ou seja, ela já foi familiarizada com esse tipo de mídias e já aprendeu a reconhecê-las em seu processo de aprendizagem, mesmo pensando em um processo de aprendizagem não formal. Então, antes de dominar a linguagem verbal, a criança já está visualmente alfabetizada. Ela já aprendeu a ver videozinhos, aprendeu a assistir desenhos e integrar imagens e desenvolver raciocínio a partir deles. Nesse sentido, ela já compreende que se aparece num desenho animado a figura de uma casa seguida da imagem de um personagem, isso quer dizer que aquele personagem está dentro daquela casa. Então, a leitura desses textos audiovisuais precede a possibilidade da leitura dos textos verbais. Ainda hoje, se democratizaram os processos que viabilizam esses produtos. Então, hoje nós temos acesso a câmeras amadoras, a celulares que fazem filmagem, notebooks que têm câmeras, internet, etc., que possibilitam produzir, veicular, promover e discutir vídeos, tanto de forma individual quanto coletiva, considerando recursos de baixo custo. Pensem na vida de vocês. Há 15 anos atrás, o uso do celular já não era tão preeminente e não existiam os smartphones. Hoje, é praticamente
consensual que todos os indivíduos, né, se não todos, a grande maioria dos indivíduos dispõe de um smartphone com as variação de modelos, marcas, qualidades, e esses smartphones dispõem de recursos de vídeo, né, de câmera para tirar fotos digitais e câmeras digitais que podem ser utilizados para produzir os mais diversos tipos de vídeo. Em sala de aula, então, a gente pode utilizar esse vídeo como um produto, pensando, por exemplo, no jovem na posição de consumidor do audiovisual, como aquele que assiste esse material, ou podemos pensar na utilização do vídeo como um processo, onde nós vamos colocar nossos alunos para realizarem esses vídeos, para produzirem esses vídeos. Então é possível articular, inclusive, ambas utilizações, né, do vídeo como produto e do vídeo como processo dentro do processo pedagógico. Ou seja, eu posso pedir para os alunos produzirem um vídeo e realizar um debate posterior a ele. Eu posso trabalhar com uma atividade coletiva em que há um debate, depois desse material ser filmado e ser reproduzido e levar posteriormente a um terceiro momento com um novo debate, onde há uma elaboração de novas conclusões por esse grupo de alunos. Ou seja, eu tenho inúmeras possibilidades para o uso desse material. Pensando o vídeo como produto, eu já tenho a informação de que o vídeo já é usado por professores pelo menos desde o final da década de 1980. Isso pensando em Brasil, quando a gente começa a ter um uso maciço do videocassete naquela época. Então essa atividade, ela tinha um potencial pedagógico que era e ainda hoje é muito negligenciado. Não se trata apenas de usar o vídeo para substituir um professor que faltou, como uma atividade de uma aula vaga. O professor faltou, passa um vídeo para a turma, para eles não ficarem à toa. Muito mais do que isso, é pensar que esse vídeo, que pode ser utilizado dessa forma, deve promover algum tipo de reflexão que vai ser repensada no espaço de sala de aula. Então vejam, nós temos os mais diversos filmes, material pedagógico, material de cunho artístico, que pode ser apresentado para o aluno, mas que mais do que ser apresentado, ele deve promover algum tipo de reflexão associada a algum conteúdo pedagógico da disciplina ou de alguma disciplina do conteúdo escolar formal. O vídeo, então, ele é uma linguagem que é fugaz e que, diferentemente da televisão, possibilita interrupção e corte, assim como o retorno coletivo, que possibilita uma releitura do aspecto focal. Por exemplo, se eu só deixo as crianças ou adolescentes ou adultos assistindo a TV com algum programa passando, é possível que parte das informações sejam perdidas em função de uma distração. Principalmente se eu estiver trabalhando com um grupo, com uma coletividade, com um grupo de alunos, eles começam a conversar entre si, um chama a atenção do outro para destacar alguma coisa, para fazer algum comentário, e parte da informação é perdida. No uso do vídeo, eu tenho a possibilidade de parar a exibição e retornar na parte que é considerada essencial. Eu posso, inclusive, interromper a exibição da película para promover, por exemplo, algum tipo de reflexão com o grupo e depois continuar a produção ou a apresentação do material. Então, essa interrupção ela se dá de acordo com a vontade coletiva, o que é diferente, por exemplo, de utilizar o livro didático, que funciona como um recurso autônomo individualizado. Quando o aluno está estudando com o livro, ele avança ou retorna no conteúdo, ele para em uma determinada página, em um determinado parágrafo, ao seu bel prazer. Com o uso do material coletivo do vídeo ou da televisão, não há tanta essa possibilidade individual, senão a gente vai ficar parando o tempo todo. Então o audiovisual funciona pouco com o repasse de informações, mas apesar disso ele possui um grande poder de mobilização emocional. Então o que eu perco comparando um vídeo, por exemplo, a um conteúdo de um livro, até para que não fique maçante como uma aula, o vídeo vai trazer uma série de aspectos complementares à informação e vai mobilizar afetos. Então eu perco um pouco em termos de oferta de conteúdo, mas eu ganho em termos dessa mobilização que auxilia no processo de aprendizagem. O vídeo, por exemplo, sobrepõe música, escrita, imagem e dessa forma ela atinge todos os sentidos simultaneamente.
ao passo que a aula, né, uma aula expositiva, ela foca no quadro, foca na minha fala, etc. E parte desse processo de aprendizagem, parte das vias de integração do conhecimento ou de acesso ao conhecimento são perdidas. Nesse sentido, o vídeo remete ao cinema e à TV, e por isso ele acaba trazendo uma ideia de entretenimento e lazer que modifica a postura do aluno diante do seu uso de sala de aula. Comente com a sua turma, por exemplo, que você vai passar um vídeo em um determinado momento da disciplina. A empolgação que o grupo vai trazer, porque meramente modificou a rotina do espaço litúrgico da sala de aula. Então, se eu quero pensar no uso desse vídeo, eu tenho que pensar, por exemplo, em alguns cuidados para assegurar essa estrutura, alguns cuidados para assegurar que essa exibição seja adequada. Por exemplo, eu preciso pensar no número de cadeiras suficientes no espaço em que eu vou fazer essa exibição. Vai ser na sala? Vai ser na biblioteca da escola? Vai ser no auditório? Preferencialmente cadeiras mais confortáveis, principalmente se for uma exibição de um longa-metragem, que vai gastar aí mais de 1 hora de exibição e que os alunos vão se cansar. Esse espaço, ele tem um nível de escuridão suficiente para a exibição? Normalmente a gente usa ou uma TV na escola ou um data show, que nem sempre conseguimos ter uma boa imagem em função da claridade externa do ambiente. Outro cuidado, o material deve estar visível a todos. Então, na hora que eu organizo o espaço, os alunos no entorno da TV, do entorno da exibição, todos estão conseguindo ver claramente, todos conseguem ver as imagens sendo apresentadas, ou tem colegas que ficam uns na frente dos outros e acabam dificultando isso. Então, nesse sentido, pensando em termos do número de alunos que eu vou ter no meu espaço, pode ser que eu precise de uma caixa amplificadora ou de um projetor para ter uma exibição mais clara, maior e consequentemente mais clara, e uma produção sonora também que atinja a todos. Eu tenho que tomar cuidado enquanto professor com a escolha do material a ser exibido. Eu vou passar o vídeo inteiro, eu vou passar somente um fragmento do vídeo, dependendo do propósito da minha atividade, eu posso selecionar isso. Além disso, o material que eu estou selecionando, ele é adequado para a faixa etária do grupo de alunos que eu estou trabalhando? Ele é acessível? Ele tem uma linguagem que é compreensível? O vídeo é dublado ou é legendado? Então, são questões que eu preciso pensar com antecedência, de modo a tornar o material acessível e fazer com que esse material seja atraente por esse público. Nesse sentido, nós temos algumas dicas da literatura, por exemplo, em termos da escolha de materiais mais curtos. E aí fala-se até 20 minutos ou recortes de cena. Com esse tempo, você consegue prender bem a atenção do seu público, sem ter uma grande mobilização, uma grande dificuldade em termos de organização do espaço. E possibilita que dentro do seu espaço de aula ali de 50 minutos, 1 hora, você possa promover um debate, algum tipo de discussão que deve ser permeada pelo grupo dos alunos. Então é até possível você, professor, iniciar essa discussão, fazer um pontapé inicial para iniciar a discussão, mas é importante que você dê espaço para os seus alunos também participarem dessa discussão, emitindo opiniões, considerações, fazendo as integrações das informações da mídia com as informações do conteúdo que está sendo ministrado. Então, o nosso caderno didático, para nos auxiliar, traz algumas sugestões de atividade que a gente pode utilizar com filmes. Por exemplo, a gente pode trabalhar com leituras de cenas. Para pensar nessa atividade de leituras de cenas, eu posso, antes de iniciar a exibição, apresentar aos alunos um conjunto de palavras-chave para uma reflexão que eles vão desenvolver em termos do material. Eu vou apresentar um material iniciador para que eles atentem na produção da película. Passo o material gráfico, passo o vídeo, e após a exibição eu solicito aos alunos que se organizem, por exemplo, em grupos e identifiquem as cenas que melhor sintetizem essas palavras-chave. Ou posso pedir que eles, por exemplo, reflitam sobre o material iniciador que eu apresentei em termos das cenas do filme. A seguir,
depois de dar um tempo para cada grupo pensar e produzir, eu reúno os grupos e peço para que cada um dos grupos apresente suas conclusões. E, ao final, a turma, com a sua ajuda, faz a síntese final, ou a síntese integrativa desse debate. Então, esse tipo de atividade, eu utilizei uma cena, não necessariamente toda a película, mas contextualizei a cena com o conteúdo, qualquer que seja ele, que eu queira ministrar e que eu queira discutir na minha disciplina. Uma outra técnica, chamada de Você Decide, ela é bacana, e aí a gente tinha, esse nome até deriva de um programa televisivo do passado, que ela considera selecionar um vídeo que tem uma linguagem ficcional, ou documental, ou um texto jornalístico, que apresente uma situação de impasse na narrativa. Então, esse é o elemento fundamental, você ter o elemento de impasse na narrativa. Então, você apresenta, cria um cenário, começa a exibição do filme, ou da película, qualquer que seja ela, que vai criar um cenário e um contexto. E no momento em que há a necessidade de tomada de decisão, você faz a interrupção do vídeo. E nesse momento você convoca a turma para imaginar, para debater um possível final da história. Isso pode ser feito individualmente, por exemplo, com uma redação, ou coletivamente, considerando um debate aberto da turma ou em pequenos grupos. A partir dessa produção, você vai fazer um novo agrupamento desses alunos para fazer uma socialização dessas informações e, posteriormente, finalizar a película. Então, esse debate ele pode se dar antes do final da película ou depois da película, onde há uma condução do debate comparando o final do filme com as possibilidades elencadas, compreendendo e, por exemplo, comparando as diferenças do que os alunos trouxeram para a consideração realizada pelo autor da obra que escolheu um dado final. Uma terceira técnica é o jogo da caixa, ou o jogo da batata quente, que é uma atividade que é bacana para a gente dar uma noção de posicionamento em relação a um determinado tema. Então você começa a trabalhar com um vídeo, com uma turma organizada, por exemplo, em círculo, e após a película, após a exibição, você faz rodar uma caixa com envelopes que contenham imagens, figuras de recorte, por exemplo, fotos, palavras, etc., enquanto toca uma música. É como se fosse uma dança das cadeiras. Num dado momento você interrompe a música, quem tiver com a caixa vai selecionar um dos envelopes e vai, a partir daí, fazer uma redação ou vai fazer uma produção verbal, vai discutir com seus pares a relação daquele objeto, daquela imagem, daquela palavra, daquela figura, com a experiência produzida pela película. Você pode fazer um debate mais extenso em cada uma dessas atividades ou um relato mais curto, e aí, se caso você opte pelo relato mais curto, você propõe um debate ao final, de modo a integrar todo o material. E aí é bacana você tomar um cuidado de expressar para o grupo antecipadamente que vocês vai fazer, por exemplo, 10 considerações. Ou seja, você tem um grupo ali de 30 alunos e você elencou que serão 10 considerações, eles já sabem de antemão que não são todos que vão ter que falar. Então isso gera uma certa situação de ansiedade, alguns que querem falar mais, outros que querem falar menos vão passar mais rápido a caixa, os que querem falar mais vão ficar mais tempo com a caixa, mas cria um espaço de socialização com um sistema de regras que organiza essa fala, que organiza essa exposição dos seus alunos. Pensar, por outro lado, no vídeo como um processo, a gente tem a possibilidade, então, de utilizar o vídeo na escola como uma produção que estabelece um processo de construção do conhecimento. Caso vocês optem, então, por trabalhar com o vídeo como um processo, utilizando a ideia dos seus alunos produzirem o vídeo, é importante que você pesquise antecipadamente sobre o tema a ser abordado. Além de você estudar sobre esse tema, você deve trazer fontes para que os seus alunos também estudem sobre esse tema. A partir desse estudo, é possível organizar o pensamento em termos da redação de um roteiro do que eles querem fazer. Então, você pode auxiliar. E por que você tem que estudar isso previamente? Para que você seja aquele que
auxilia na produção, você vai ser um mediador da produção e não toma as decisões por seus alunos. Mas é importante, enquanto mestre, enquanto professor, enquanto tutor, que você detenha um conhecimento sobre o que está sendo proposto, para que caso algum dos alunos eventualmente apresente uma dúvida, apresente uma dificuldade, seja num conceito, seja numa elaboração, você tenha informações que possam auxiliar ao seu grupo. Mas a ideia é que o aluno o faça, então ele pode organizar para pensar num roteiro e a partir desse roteiro inicial reorganizar em diversos momentos o processo de gravação. A partir daí ele vai sistematizar a edição do vídeo. Então, ao longo desse processo, o aluno se apropria dos temas sobre os quais ele vai falar, seja essa fala concreta em público, seja a fala entre o grupo ali enquanto está organizando o material, ao contrário da postura passiva de ouvinte que ele assumiria, por exemplo, numa aula expositiva. Então, você tira o seu aluno da função passiva de receptor da informação para se tornar ativo na produção do conhecimento. Mesmo que ele o faça de maneira limitada, ele vai estar produzindo material que vai ser compartilhado com seus pares. Então, nesse sentido, o processo de produção ensina esse aluno, porque ele precisa buscar essas informações. Agora, para que isso funcione, pressupõe a organização de uma equipe. Ou seja, você vai ter que pensar no grupo de alunos como aquele que vai apresentar o material, tem que pensar naqueles que vão auxiliar na busca do material, tem que pensar naqueles que vão ser organizadores, vão ser o staff, que vão organizar o equipamento, que vai preparar o cenário e filmagem. E isso também é bacana porque cria uma divisão de tarefas entre as pessoas do grupo, o que é uma habilidade necessária no processo de aprendizagem, de trabalhar coletivamente, assim como no desenvolvimento de competências. E, consequentemente, esses alunos vão ter que aprender resolução de problemas, onde que eles vão encontrar os equipamentos, onde que eles vão fazer as filmagens, como que eles vão abordar os entrevistados, como que eles vão propor a organização do material e por aí vai. Então, em termos do processo de produção, a gente vai pensar em etapas desse processo. Então, inicialmente, a produção audiovisual, a produção do vídeo, ele vai começar com uma ideia. Em termos de cinema, TV, vídeo, isso é o que a gente chama de argumento. Então, eles começam elaborando um argumento para a produção. A partir desse argumento, eles vão organizar o que eles pretendem falar e organizar essa informação em termos de uma justificativa de elaboração do material. E, na sequência, eles vão definir para quem falar, qual que é o público que vai acessar essa informação. Em termos de uma organização, eu trago um organograma aqui com várias etapas. Então, você tem a elaboração do argumento, roteiro, avança para uma pré-produção, produz, tem a finalização ali com uma pós-produção, edita e efetivamente exibe o material que vai produzir aí novas fontes de informação que vão levar a novos argumentos, ou seja, a gente tem um processo cíclico. Entrando então nas especificidades, como a gente já iniciou, o primeiro passo é definir o argumento, o que você quer falar. A partir desse argumento, a gente parte para o roteiro, que tem a expressão do texto do vídeo que já foi imaginado. Você tem uma elaboração, um esqueleto, o grupo faz ali um brainstorm, considerando o que eles pretendem apresentar de material. Roteirizar é o trabalho de imaginar e descrever, uma após a outra, as cenas que contarão a história. Então, a partir desse roteiro, eles vão definir os diálogos e o que eles pretendem mostrar como imagens nesse vídeo. A realização do material, então, de um vídeo ou filme, dificilmente corresponde com exatidão ao que foi idealizado. Então, é mais um dos elementos interessantes, porque o aluno ele vai ter que lidar com estratégias de resolução de problemas. O grupo vai idealizar uma dada proposta, vai idealizar um dado roteiro, e de repente, no momento que eles vão fazer a filmagem, o local está chovendo. Se eles pensaram numa gravação em um local aberto, está chovendo, então eles precisam de mudar de local. Um dos convidados, por exemplo, de uma entrevista, não pode comparecer ou se atrasa. Ou seja, são maneiras de resolução de problemas que os alunos precisam pensar e que vão ser necessárias para
promover esse material, compreendendo que nem tudo sai como planejado. Uma consideração que eu gosto de complementar aqui nesse momento ao livro, né, é que os textos devem ser curtos e que você deve prever momentos só com imagem, né? Você ou os alunos, você pode auxiliar os alunos, que prevejam momentos só com imagens, que podem ou não ser acompanhados de música, para acompanhar o seu público. Vejam que isso é exatamente o oposto do que eu estou fazendo nessa gravação de videoaula. Eu estou aqui falando um monte, apesar de ter as imagens que eu organizei do material do conteúdo, não é um formato de um vídeo e não dou para vocês descanso para um pensamento mais elaborado. Isso vocês precisam fazer pausando o vídeo e retornando a ele em termos da estrutura do material que nós utilizamos. Avançando para a pré-produção, a gente está pensando ali no momento anterior à gravação, é o momento em que a gente tem que organizar, por exemplo, os cenários, que tem que agendar as entrevistas, e que os atores vão ensaiar, que os personagens, as pessoas que vão ser apresentadas podem treinar a fala, vão fazer ali, tomar, por exemplo, algum cuidado de técnica de respiração ou de relaxamento vocal, selecionar o local de gravação, verificar se o fundo está legal, verificar se a iluminação está bacana e atende, se os equipamentos de áudio funcionam de forma adequada. Feito esses testes e tudo estando pronto, avança-se para a produção, que passa a ser então a gravação das imagens previstas pelo roteiro. Quanto melhor for a sua pré-produção, mais fácil vai ser o seu processo de gravação. Quanto mais cuidados você toma anteriormente, melhor você assegura, né? Maior é a exatidão entre o que foi planejado e o que vai ser executado, então mais fácil tende a ser essa gravação. Quando isso não acontece de uma maneira muito eficiente, você pode precisar de fazer muitas adaptações para que o processo ocorra. Um exemplo simples disso, eu já tive essa experiência trabalhando com alunos, fazendo gravação de vídeo em sala, que eles começaram a fazer uma gravação e acabou a bateria do celular. Um outro exemplo disso aconteceu, o grupo começou a fazer a gravação e não tinha memória suficiente no chip do celular do aluno para armazenar o vídeo. Então eles previram um vídeo curtinho, de 3 minutos, acabou levando mais tempo, até porque eles fizeram uns testes antes, na hora que foi gravar a versão original, foi interrompida porque acabou a memória. Então são pequenos cuidados que podem auxiliar. Como aconteceu no meu vídeo, no vídeo dos meus alunos, evite gravações desnecessárias. Quanto mais objetivo o material for gravado, mais rápida e tranquila será a etapa seguinte, que vai ser a pós-produção para avançar para a edição. Então, como aconteceu com os meus alunos, eles ficaram lá fazendo vários testes antes, na hora que eles foram gravar o vídeo efetivo, não tinha mais memória no celular. Então, avançando para a pós-produção, a gente está começando a pensar na edição do material, onde a gente compreende a visualização ou visionamento de todo o material gravado, anotando a localização dos melhores takes. Então, essa etapa costuma ser muito negligenciada, por exemplo, pelos YouTubes atuais que utilizam o celular para postagens diretas. Então, o cara faz a filmagem toda de uma vez só. Se ela ficar muito limitada, ele acaba refazendo a filmagem, ao invés de utilizar, por exemplo, uma edição e considerar os melhores momentos de determinadas partes de uma entrevista, de determinadas partes da produção, que podem ser reagrupadas, e existem aí diversos recursos, diversos softwares de edição, mais simples a mais complexos, gratuitos a pagos, que podem ser utilizados para fazer essa edição, selecionando então aquele material todo que foi visto, que foi produzido, ele deve ser visto, selecionando, se pensando em cada um dos pequenos vídeos as melhores partes a serem agrupadas. Então, aí a gente avança efetivamente para a edição. Como eu disse, YouTubers costumam esquecer muito dessa etapa de pós-produção e já vão direto para a edição. E aí, na edição, quando a gente tem todo o material já analisado, a gente vai passar esse material para um computador ou para uma mesa de edição, e nela a gente vai utilizar um software para organizar a nossa timeline, para a gente fazer os recortes das melhores partes de cada um dos curtos vídeos que foram produzidos, de modo a produzir uma única película, de modo a produzir uma única sequência.
e aí a gente finaliza o trabalho com a apresentação dessa película, né, que é a etapa de exibição da mesma. Então, pensando que nós já temos um recurso e que nós já temos algumas tarefas que podem ser pensadas para utilizar o vídeo, mais algumas atividades de produção de vídeos. Então, a gente pode pensar o vídeo como um material de pesquisa. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, como um apoio no trabalho de pesquisa. Você vai fazer uma atividade de campo, você vai pedir para os seus alunos irem a campo para fazer uma observação prática. Eles podem gravar um vídeo para promover registro desse processo. Nesse sentido, eles vão poder posteriormente compartilhar as impressões dessa visita, oferecendo uma reflexão para os ausentes, para os alunos que não puderam participar, que não fizeram a visita. Você vai fazer uma visita técnica. Eles podem fazer essa visita técnica, apreciar, fazer pequenas filmagens em alguns locais são permitidos, fazer entrevistas com os profissionais desses locais das visitas técnicas e, consequentemente, utilizar uma pequena edição para repassar para os colegas e, posteriormente, promover uma reflexão para todo o grupo. Então, quando você tem essa utilização do material de vídeo como material de pesquisa, você tem a possibilidade de promover um plano de ação mais amplo para toda a turma. Você pode, por exemplo, dividir grupos na turma que vão fazer visitas de campo em locais diferentes, em cenários distintos, e depois vão socializar essas informações a partir das produções audiovisuais que cada um dos grupos fez. Você pode produzir um interprograma. Então, quando a gente pensa num interprograma, a gente vai trabalhar sempre com produção de vídeos curtos, Normalmente a gente fala de vídeos de até 3 minutos, que vão ser vídeos que são exibidos nos intervalos de uma dada programação. Sabe onde que isso é muito bacana de se utilizar no espaço escolar? Como intervalo de recreio. Você começa a criar nos alunos uma cultura de produção de material para se utilizar, por exemplo, como abertura de aula, fechamento de aula ou no espaço vago da hora do recreio. E isso leva esse grupo de alunos que se interessa por essa produção a se organizarem, por exemplo, em agremiações que vão ser responsáveis por cuidar desse material de divertimento, de lazer, para os seus pares nesses horários de lazer, de descontração. Esses interprogramas, então, eles devem necessariamente ser sucintos e atraentes ao público. Por que sucintos e atraentes? Se for muito extensivo e você coloca isso na hora do recreio, os alunos gastam o seu tempo atentando para o programa e não necessariamente fazem suas atividades, ir ao banheiro, lanchar, etc. Além disso, se o vídeo for chato, se a música for chata, se a produção for desagradável, não chamar a atenção, você vai ter o problema de não atrair o público. Nesse sentido, a gente vai acabar desafiando os jovens a sintetizar o que eles aprendem ao longo das aulas anteriores, mediante o processo, por exemplo, de roteirização e de gravação, assim como de pré-produção e de pós-produção desse material. Lembrando que esse material ele não precisa ser produzido, por exemplo, diariamente. Eles podem trabalhar com uma oficina para a produção desse material, produzir uma grande quantidade de material e ir utilizando ao longo dos dias ou ao longo das semanas para fazer essa produção do interprograma. Então, é possível pensar nos diversos roteiros e, inclusive, encená-los em sala de aula, compartilhando com seus pares ou compartilhando com outras turmas. Outra atividade bacana, com o uso de vídeo, a dublagem de cenas. A atividade, então, ela lida com uma sistematização criativa de conteúdos. A ideia é reciclar cenas de filmes que já existem para abordar um determinado tema que está sendo trabalhado. Aí eu complemento aqui, com esse destaque em azul, à guisa de exemplo, indico o canal Hermes e Renato Oficial do YouTube. Aí eu vou deixar o link dele no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Por que esse canal? Esse canal é dessa dupla, Hermes e Renato, que trabalharam num canal de TV aberta há uns anos atrás,
e que adotavam essa estratégia de dublagem para fazer remasterização ou uma remasterização jocosa de filmes. Então eles pegavam filmes antigos e faziam recortes das imagens com uma nova dublagem e a partir disso eles produziam novos filmes, né, normalmente filmes de humor, filmes jocosos, utilizando meramente recortes de filmes já existentes e dublagem para expressar as informações que eles queriam. Então, a partir do link, vocês podem ver e ter algumas experiências com isso. Então, para operacionalizar uma operação de dublagem, né, uma atividade de dublagem, é preciso fazer um download da cena, no caso de um filme, por exemplo, e apresentá-la acompanhada de um microfone que vai ser plugado no PC para realizar a sincronização da fala com os movimentos dos personagens, né? Então, o aluno pode fazer isso tanto em sala, né, com preparação prévia em casa, quanto fazer uma edição, né, passando o vídeo, fazendo a gravação e utilizando uma mesa de edição, né, um software de edição para ligar a imagem, ou os recortes da imagem, aos novos sons produzidos. Né? Então a gente faz essa colagem de um áudio a uma imagem e como no programa, lá nos vídeos do programa do canal do Hermes e Renatos, ter novas produções completamente inovadoras. Tudo isso nos auxilia, num processo de formação acadêmica, a formar um espectador crítico. Por que isso? É fácil reconhecer que a TV está presente em 95% dos lares brasileiros e que ela tem uma enorme influência no imaginário coletivo. Por que isso? Porque ela agrega som e imagem. Então, nesse sentido, ela oferece ao seu espectador a sensação de transportá-lo a um local onde o fato é narrado e que permite que esse espectador presencie essa situação. Então, mesmo com a ideia de que a mídia é autora de uma versão e não de verdade, inconscientemente a gente tende a aceitar aquilo que nos é transmitido por imagem, ou transmitido pela mídia, pelo vídeo, pelo áudio, etc. Se há essa tendência inconsciente de aceitação, até pela forma que é manipulado esse material, então você tem a junção de imagem, de som que transpõe o espectador para uma construção imaginária de estar no local, a gente acaba então tendo uma forte influência em termos de processo de aprendizado que impacta o uso desse recurso. Então, quando o indivíduo passa a conhecer a forma como são produzidos os conteúdos audiovisuais, por exemplo, que ele recebe através da TV ou da internet, ele passa a desmistificar esse processo. Quando você, então, leva o seu aluno a produzir esses vídeos, quando você leva o seu aluno a trabalhar com esse material, ele passa a ter uma dimensão sobre como eles são produzidos e reconhecer-se nesse lugar de produtor que tem uma intenção a ser transmitida com esse material. Então ele percebe que são influenciados pelo ponto de vista de quem opera a câmera, de quem faz a entrevista, de quem realiza a edição, considerando mais ou menos informações ou a exposição da informação que foi ali desejada. E aí eu destaco, se o estudante vivencia essas ações como produtor audiovisual, sobretudo essa percepção, ela tende ainda a ser mais aguda. Então eu estou pensando num processo em que eu amplio a competência desse aluno a pensar sobre o uso desse material e, consequentemente, amplio a criticidade desse indivíduo em termos da utilização ou da apreciação desse recurso. Há várias atividades, então, que permitem aos alunos aplicarem os conhecimentos que construíram sobre o processo de produção de vídeo e TV na análise do discurso da mídia. Por exemplo, podem ser exibidos comerciais ou cenas de novela para refletir sobre a forma como negros ou mulheres são vistos na sociedade. Eu posso utilizar, por exemplo, matérias, uma mesma matéria veiculada em mídias diferentes, em jornais diferentes, ou jornal televisível, no rádio e em jornal impresso, para pedir o aluno para fazer uma comparação, discutindo, por exemplo, trabalhando ali com análise do discurso do material considerado. Eu posso considerar o material, as estratégias de venda, a lógica do merchandising, em termos da apresentação de produtos em programas ou em termos de propagandas. Pensem, por exemplo,
quando você assiste uma novela ou um filme, quando aparece um dado produto associado a uma marca. Isso é merchandising e isso leva o cliente a consumir aquele material. Pensem, por exemplo, num programa televisivo infantil que passam desenhos. Observe as propagandas do que é comercializado nas propagandas desse programa infantil. Pensem, por exemplo, numa novela, numa telenovela que passa num canal aberto à noite. E observe e atente para o que está sendo comercializado durante esse intervalo. Você vai ver que são propagandas muito distintas e com conteúdos muito específicos para atingir ao público que está assistindo àquele programa. Bom, caminhando então para o nosso final, trabalhar um espectador crítico na mídia, em última instância, é relativizar e, por isso, o papel do professor deve libertar-se das suas próprias verdades. Nós, professores, devemos estar abertos ao debate e considerar as várias leituras que certamente emergirão do trabalho dos estudantes. Nós temos as nossas percepções, os nossos pontos de vista, e eles são importantes, mas nós temos que estar abertos a ouvir o que o nosso aluno também tem a dizer em termos da produção que está sendo realizada. Então, para fechar, eu indico a leitura do texto A Amante, que eu vou disponibilizar na nossa semana, eu vou disponibilizar no material da nossa semana, e eu solicito que vocês reflitam um pouquinho sobre o mesmo e sobre como ele impacta na sua vida e, consequentemente, como você pode utilizá-lo e impactará na vida dos seus alunos. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Continuem acessando o material base e complementar que nós temos disponível no AVA e se preparando para a próxima semana com a leitura do material, de modo a participar dos fóruns e debates. Eu fecho a aula de hoje, estimando bons estudos e sucesso a todos.